Queridos, então, o texto base dessa mensagem está em Judas. Nós vamos ler do verso 17 ao verso 23. E diz assim: Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé, que vocês têm orando no Espírito. Verso 21. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Louvado seja Deus pela sua palavra e por este texto. Irmãos, Tiago, Judas começa trazendo para nós, nesta carta, a sua identificação. Então, logo de início, ele já se apresenta dizendo ser Judas, mas o nome Judas era comum entre os judeus. Mas ele diz aqui ser servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Tiago, que também escreveu uma carta. Então, ambos eles em algum momento não criam até mesmo em Jesus, mas Tiago passou a ser um dos líderes da igreja. E Judas, então, ele escreve esta carta. Portanto, não se trata de Judas o Iscariotes, mas sim, pelas evidências de Judas, chamado, então, irmão de Jesus. Em Marcos 6, verso 3, nós lemos que não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Também podemos identificar Judas como irmão de Jesus em Lucas 8,19, quando diz: a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. O endereçamento desta carta, podemos dizer que foi aos cristãos judeus, ou aos cristãos gentios, ou para ambos. Uma carta genérica que atinge muitas pessoas, os leitores daquele contexto, mas certamente é um conteúdo muito importante para nós hoje como igreja. Judas aborda pontos e advertências aos seus leitores, tais como os homens que estavam corrompendo a verdade e o caminho da retidão nas igrejas. Judas vai falar também da impureza sexual. Ele vai comparar essas pessoas aos liberais como Caim, cobiçosos como Balaão, rebeldes como Coré, arrogantes, enganosos, sensuais e também causadores de divisões. Nessa curta epístola de 25 versículos, Judas traz uma advertência aos crentes sobre a grave ameaça dos falsos mestres e sobre a influência perigosa nas igrejas, além de energicamente ele conclamar todos os cristãos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E o tema dessa mensagem é um chamado à perseverança. Fica claro também que no verso 3, que nós não lemos, mas você pode ler a carta, que Judas primeiramente desejava falar a respeito da salvação,
mas vê extrema necessidade de insistir, de motivar aos leitores dessa carta que se esforçassem, que lutassem, que batalhassem por sua fé. Então, Judas tem essa preocupação de trazer esse alerta. O verso 3 diz: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhasse pela fé, uma vez por todas, confiadas aos santos. Começamos então a entender o propósito desta carta, começamos a entender por que Judas escreve esta carta. Irmãos, não tem como nós negarmos que a Bíblia, a palavra de Deus, é para os nossos dias e para os dias que virão, para os dias que estão por vir. A palavra de Deus, ela é atualizada, ela continua sendo fiel. Vivemos um período conturbado, vivemos um período de desencontros, de esfriamento, um período de desânimo. Pessoas têm desistido de muitas coisas, de projetos, de objetivos, de sonhos. Infelizmente, desistido até mesmo de esperar e confiar em Deus. A fé do povo de Deus tem sofrido um grande abalo nesses dias, devido aos sofrimentos, devido às lutas, às perdas, às decepções e tantas outras situações que vivemos nos nossos dias. Judas aqui chama a atenção para certos homens que estavam se infiltrando no meio deles, no meio da igreja, no meio dos cristãos. Falsos mestres que ensinavam que a salvação pela graça lhes permitia pecar sem haver condenação, e com zombaria rejeitavam a revelação divina a respeito da pessoa e da natureza do Senhor Jesus Cristo, segundo as Escrituras. Assim, esses homens dividiam as igrejas concernentes à fé e à doutrina. Judas se refere a estes homens como ímpios e que não têm espíritos. E aquele que não tem o Espírito de Deus não é salvo. O trecho da carta que lemos, começa no verso 17, traz um chamado à perseverança. Judas, do versículo 17 ao versículo 19, ele trata dessa ameaça dos falsos mestres em destruir, em causar divisões à igreja. Então, a primeira parte desses versículos, nós podemos dizer, desse texto, podemos dizer que o falso ensino pode destruir a igreja. A primeira parte desta mensagem, nós podemos intitular como o falso ensino pode destruir a igreja. No verso 17 diz: todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos, do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam: a vocês, nos últimos tempos, haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. O 19, estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm espírito. Então, esses versículos trazem o falso ensino, e o falso ensino pode destruir a igreja. Irmãos, nos deparamos muitas vezes com pessoas que tentam deturpar a palavra de Deus. Pessoas que tentam colocar em descrédito as sagradas escrituras e usam argumentos infundáveis, argumentos descabidos, como estes certos homens que Judas se referia, estavam tentando fazer com os cristãos. Nós passamos por isso nos nossos dias. Usar parte da Escritura para dar base àquilo que querem pregar, para dar base àquilo que querem ministrar, para aquilo que querem convencer a respeito da posição ou da doutrina. A palavra de Deus é para ser aprendida, ensinada e aplicada na sua totalidade e verdade. Não podemos burlar, não podemos excluir
ou ignorar algumas partes, porque não nos convém, ou porque exige de nós renúncias, exige de nós renunciarmos ou nos afastarmos dos nossos pecados. Então, a palavra de Deus, ela é uma só. Então, Judas está trazendo aqui essa exortação, este alerta. Judas está dizendo, todavia, ou seja, mesmo que os falsos mestres, ou certos homens, como ele diz, e ele mostra bem quem são esses homens, esses falsos mestres, dizendo que já estavam condenados, ímpios que transformam a graça de Deus em libertinagem e que negam a Jesus. Mesmo que esses homens venham dizer algo a respeito da palavra de Deus, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos. O que Judas está dizendo é que, mesmo que esses homens venham dizer algo diferente daquilo que foi ensinado, daquilo que foi deixado, daquilo que está escrito, algo além daquilo que é a verdade, devemos rejeitar. Lembre-se do sacrifício de Jesus na cruz por você. Lembre-se que Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Lembre-se de que Jesus Cristo é o nosso único soberano e Senhor. Muitas vezes nos nossos dias, pessoas têm questionado as Escrituras. Talvez você já se deparou no seu ambiente de trabalho, familiar ou em outros contextos, com pessoas questionando, duvidando, indagando as verdades bíblicas. Judas exorta-os aqui e também nos exorta nesta noite, como quem diz, olha, vocês já sabem a respeito disso ou daquilo, porque os apóstolos já nos alertaram, os apóstolos já nos ensinaram. Paulo diz algo parecido quando escreve à igreja de Corinto, a igreja dos Gálatas. Então, a salvação que estava sendo contestada por esses falsos mestres já havia sido plenamente predita pelos apóstolos. Hebreus, capítulo 2, verso 3, diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeira anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Então nós já temos a verdade, nós já sabemos a respeito da salvação. Nada nem ninguém pode mudar aquilo que o Senhor Jesus anunciou, aquilo que a palavra nos traz. A salvação chegou até nós e nós sabemos que o Senhor Jesus fez, sabemos o que Ele ensinou, mas por vezes nós nos deixamos levar devido às circunstâncias. E o tempo que nós estamos vivendo é muito propício para isso. Em meio a tantas más notícias, a tantas preocupações, também nos deixamos levar por pessoas e passamos a negligenciarmos aquilo que nós cremos ou que dizíamos crer. Negligenciarmos a verdade, que é a palavra de Deus, que é uma só. O diabo, ele continua trabalhando incansavelmente, para que em algum momento da nossa caminhada, nós venhamos a desacreditar, nós venhamos a duvidar da palavra de Deus, nós venhamos a negar a palavra de Deus, a negar a Jesus Cristo. O que este verso 17 diz é que a chegada desses ímpios ou falsos mestres não podem pegar os cristãos ou os crentes desprevenidos, porque já foram avisados, já foram alertados a respeito do que aconteceria. Irmãos, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós já sabemos o que o Senhor Jesus fez por nós, nós já sabemos o propósito do Senhor Jesus ter se colocado em nosso lugar na cruz do Calvário. Não há nenhuma pessoa que pode chegar e colocar isso em dúvida, porque a verdade, a palavra de Deus, ela está nas nossas mãos, ela deve estar no nosso coração. Então, o que estava acontecendo aqui, e que Judas estava alertando, que mesmo que alguém chegasse dizendo algo diferente, nós não podemos duvidar, nós não podemos mudar aquilo que nós cremos.
Nós não podemos invalidar a palavra de Deus. Atos 20, verso 29 ao 31, diz: sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmo se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. O Senhor Jesus está nos alertando. Ele está chamando a nossa atenção, porque podem se levantar pessoas, até mesmo homens se dizendo mestres, homens se dizendo líderes, e possam, como diz, torcer a verdade, de acordo com a vontade, com a motivação e conforme convém. Mas nós precisamos vigiar. Nós temos acesso à palavra, nós temos acesso ao Senhor Jesus. Precisamos vigiar. Se não estivermos confiados na palavra de Deus, que é a verdade para as nossas vidas, se não estivermos firmes no Senhor Jesus, se não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, corremos o risco de seguir ventos e doutrinas e inverdade que nos tirarão do real significado e propósito que o Senhor Jesus tem para cada um de nós. A palavra de Deus nem sempre é o mel que nós queremos, nem sempre é aquilo que nós estamos dispostos a ouvir, a fazer, mas a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é o remédio, a palavra de Deus é a direção, a palavra de Deus é a sustentação, é a exortação que nós precisamos para continuarmos firmes, alimentados, dia a dia, vencendo junto ao Senhor Jesus as lutas, os desafios que essa vida terrena nos proporciona. Pastor Elinho pregou pela manhã a respeito de como devemos vencer as nossas guerras, lutar as nossas guerras. E nós precisamos estar usando as armas disponíveis, corretas, para que isso possa acontecer. Se não estivermos atentos, seguindo a orientação do Senhor Jesus, vigiando em todo o tempo, nós seremos destruídos por esses que tramam contra a igreja e contra o povo de Deus. Muitas vezes as pessoas nos questionam, e principalmente nesse momento em que o cenário é caótico, dizendo: mas onde está o seu Deus nesse momento de pandemia? Onde está o seu Deus que não age, que não muda este cenário? Deus continua sendo Deus, independentemente do que está acontecendo e do que irá acontecer. Ele é o mesmo, o Senhor da história, e tudo está nas tuas mãos, e nós sabemos que Ele cuida de cada um de nós, e tudo que Ele faça, mesmo que nós não venhamos a entender, sabemos que é para o bem, sabemos que é pelo cuidado e pelo amor que Ele tem a cada um de nós. Precisamos ler a palavra, precisamos meditar na palavra, estudar, orar, buscar ao Senhor, buscar intimidade com o Senhor. Se assim nós fizermos, dificilmente seremos confundidos, seremos abalados por aqueles que querem deturpar a palavra de Deus. Então, nós falamos que do verso 17 ao verso 19, fala do falso ensino que pode destruir a igreja. Por outro lado, do verso 20 ao verso 23, nós podemos dizer que a fé verdadeira nos leva à salvação eterna. A fé verdadeira nos leva à salvação eterna. Então, o Judas ele diz no verso 20: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. O 22 diz: tenham compaixão daqueles que duvidam. O 23 diz: a outros salvem-nos, arrebatando-os do fogo.
A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Nós vemos aqui Judas dando para nós algumas orientações. A igreja precisa defender e propagar a fé e resistir aos falsos ensinos. E nós podemos pensar em 4 orientações que Judas nos dá nesses versos 20 ao 23. E a primeira que ele deixa para nós é: edificando-se na santíssima fé. Ou seja, a palavra, conhecer a verdade, caminhar na verdade, crescer e viver a verdade, consolidar-se na retidão, santidade, moralidade, imitando o caráter de Cristo. Nós precisamos nos edificar na palavra de Deus, buscando aquilo que a Bíblia nos orienta para ter uma vida reta, íntegra, de santidade, fazendo as coisas conforme a orientação do Senhor, honrando ao Senhor, testemunhando do Deus justo, fiel, que nós servimos. A segunda orientação, o ensino que Judas nos dá, orando no Espírito. Orar no poder do Espírito Santo, batalhar em oração, perseverar na oração, confiando no Espírito Santo, o nosso intercessor, o nosso consolador. Romanos 8:26 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Assim como a esperança sustenta o crente no sofrimento, o Espírito Santo o sustenta na oração. Nós precisamos orar confiados no Espírito Santo de Deus, que nos conduz, que nos ajuda e que nos sustenta. Irmãos, é tempo de orar. É tempo de orar. É tempo de clamar, de suplicar. Tempo de dobrar os nossos joelhos, colocar os nossos joelhos no chão, colocar a nossa boca no pó, pois nós vivemos tempos difíceis. Dias de perdas, dores, tristezas e incertezas. Mas se nós estivermos com os nossos joelhos no chão, com a nossa boca no pó, o Senhor nos sustentará. O Senhor nos ajudará. As lutas vêm e nós temos vivido isso. Essa semana mesmo, ontem, mais precisamente, nós recebemos o comunicado que a mãe do presbítero Tom veio a falecer. Estava internada num quadro grave e então foi aí recolhida pelo Senhor. Dia de tristeza. Dias antes, o Tom, que também estava hospitalizado, recebeu uma boa notícia, teve alta, voltou para casa. Então, os nossos dias são dias de celebrarmos as boas notícias, a cura, a restauração, a vida, mas dias também de nós chorarmos por aqueles que nos deixaram, por aqueles que foram recolhidos pelo Senhor. Outra orientação dada por Judas aqui é permanecendo no amor de Deus, obedecendo a Deus, sendo leal a Ele e a sua palavra, contando com a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Se não fosse as misericórdias do Senhor nas nossas vidas, o que faríamos? O que seria dos nossos dias se não se renovasse a cada manhã as misericórdias do Senhor, até o dia de nós estarmos com Ele na eternidade? Deus nos conserva em amor e nos capacita a nos mantermos neste amor. Romanos 8, verso 35 e 36, diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. O sofrimento não faz
separação entre nós e o Senhor Jesus. O sofrimento não pode nos separar dele, porque o que nós passamos aqui na nossa vida terrena é algo que precisamos aprender a lidar todos os dias, confiados no Senhor, porque Ele está conosco, nos ajudando, Ele está conosco, nos sustentando, dando o nosso suporte, sendo o nosso suporte. Então, o sofrimento não faz separação entre nós e o Senhor Jesus, mas nos conduz a caminhar em direção ao alvo, em caminhar em direção à eternidade. Nós devemos nos compadecer dos que estão na dúvida, pois são pessoas que estão confusas, e Judas está dizendo isso, essa compaixão, pessoas que estão confusas com os falsos ensinos, sendo seduzidas pelo engano, e nós precisamos usar de compaixão para com essas pessoas, e usar a palavra de Deus, a verdade que nós temos, para que elas também conheçam a verdade e entendam e compreendam o plano que o Senhor Jesus tem na vida de cada uma delas. Ensinarmos a palavra a elas, mostrarmos as glórias do Evangelho, sermos canais, instrumentos do Senhor na vida dessas pessoas. Precisamos salvar, no sentido de socorrer os que estão no fogo, é a orientação de Judas. Assim como os anjos tiraram Ló de Sodoma, devemos tirar aqueles que estão nas garras dos falsos mestres. Irmãos, nós vemos muitas vezes pessoas caminhando em direções perigosas, pessoas que estão se enveredando por caminhos ruins, caminhos que não vão levar a lugar algum, caminhos de destruição, caminhos de fúria, caminhos maus, caminhos vazios, e muitas vezes nós deixamos, muitas vezes nós nem mesmo tentamos falar com essas pessoas a respeito da palavra de Deus. O Senhor Jesus nos chamou a perseverar na nossa fé, a perseverar na pregação do Evangelho, a ensinar a sua palavra e a sua verdade a todos aqueles a qual nós temos o contato, que Ele tem colocado no nosso caminhar. Então, nós precisamos levar esta palavra de socorro, levar esta palavra de salvação, levar esta palavra de vida eterna para aqueles que estão sendo enganados, para aqueles que estão com os olhos fechados, pessoas que precisam conhecer a verdade. E eu e você podemos ser este instrumento, este canal do Senhor na vida dessas pessoas. Vida com Deus, vida de cristão, vai muito além do que apenas assistir ou participar de um culto. Nós precisamos colocar em prática os ensinamentos que o Senhor Jesus deixou em nós e através de nós. Temos esse compromisso como igreja. E o tempo que nós estamos vivendo é um tempo em que a palavra de Deus precisa ser pregada. Precisa ser pregada. Precisamos, como igreja, propagar o Evangelho. É tempo das pessoas se arrependerem. É tempo das pessoas voltarem para o Senhor. Tempo de reconhecerem os maus caminhos, as más práticas, os pecados e se renderem ao Senhor. Talvez algumas pessoas não estão atentas para tudo isso que está acontecendo. Tem levado isso como superficialmente, vamos dizer assim. Mas nós sabemos que a luta é grande, que o perigo é iminente e que nós precisamos conhecer a verdade, e essas pessoas precisam conhecer a verdade. Sejamos nós canais do Senhor na vida delas. Outra orientação dada por Judas, almejando e aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo e a glória eterna que acompanhará na sua volta. Quando nós olhamos para João 14, 1, 2, diz: não perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e também em mim.
Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. O lar celeste, onde há muitas moradas, para quais a família de Deus, que hoje vive na terra, será trasladada, porque não é aqui o nosso lugar. Alguns irmãos que foram recolhidos pelo Senhor já estão ocupando essas moradas celestiais. Mas em breve nós estaremos juntos. Em breve nós estaremos adorando ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A convicção que a igreja precisa ter é de esperar ansiosamente pelo seu Senhor. O Senhor virá nos buscar. Como a noiva espera ansiosamente o dia do seu casamento com o noivo, assim a igreja deve esperar o grande dia do Senhor vir buscá-la. Para nós encerrarmos essa mensagem, fecharmos essa mensagem, muitas são as investidas de Satanás contra o povo de Deus. Seu intuito não é outro a não ser destruir, nos tirar do foco, colocar em dúvida a verdade, nos enfraquecer, nos desanimar, nos tirar da esperança, a esperança do que Deus nos prometeu. E isso ele faz através de circunstâncias, através de problemas, enfermidades. Ele usa vários meios de comunicação, usa a internet, usa pessoas, usa enfermidades, ele usa tantas coisas para tirar-nos o foco. Assim como Judas disse na carta, que ele estava usando os falsos mestres, certos homens. E Judas estava então alertando aos seus leitores que nós precisamos estar atentos a isso. E ele vem então para afrontar a igreja do Senhor. E nesses dias ele tem usado este abalo emocional, esta fragilidade, para atingir a igreja, para atingir os cristãos. Os dias são difíceis, a batalha é árdua, mas Judas nos faz um chamado à perseverança. Somos chamados a perseverar nesta noite, perseverar na nossa fé, perseverar naquilo que o Senhor tem para cada um de nós, perseverar na palavra que nós já recebemos e que não muda. Nada nem ninguém pode mudar a palavra de Deus. Perseverar na fé daquele que nos salvou, perseverar nas promessas do Senhor que irão se cumprir nas nossas vidas, perseverar no dia mau, pois temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda em nossas fraquezas. Perseverar na oração, busca e confiança em Deus, que este tempo de pandemia vai passar. Dias melhores virão, pois aqueles que permanecerem, que perseverarem até o fim, serão salvos. Louvado seja Deus. Não desista, meu irmão, mas persevere. Não se deixe enganar. Não coloque dúvida no teu coração. Vale a pena perseverar na palavra do Senhor. Persevere na fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi crucificado, morto, mas ressuscitou e vive para todo sempre. O verso 24 e o 25 da carta de Judas, que eu não li no início, diz: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Queridos, que você possa ler essa carta de Judas, uma carta curta, breve, mas que traz profundos ensinamentos para nós cristãos. Que nada nem ninguém venha mudar, colocar em dúvida a verdade da palavra de Deus. Que a sua fé não seja abalada pelas circunstâncias, pelas pessoas, por aqueles que têm
minado dia após dia, gerando dúvidas, fazendo questionamentos, tentando invalidar a sua fé e a palavra de Deus. Não se deixe abalar, não deixe a sua fé esfriar, continue crendo, creia, alimente a sua fé todos os dias. Deus tem agido, Deus tem curado pessoas, Deus tem salvado pessoas. Os dias são difíceis, é verdade, mas Deus continua no controle. Ele continua sendo Deus, e a palavra final é sempre dele. Não deixe a sua fé esfriar, não deixe a sua fé enfraquecer, persevere na oração. Judas nos faz um chamado à perseverança. Vamos perseverar neste período de tribulação, neste período de luta, de dificuldade. A perseverança da igreja valerá a pena, porque o Senhor Jesus está conosco. E há de chegar o dia em que celebraremos com Ele a vitória em meio a essas lutas. Que Deus te abençoe. Eu quero orar nesse momento e te convido aí na sua casa a, juntamente comigo, fechar os seus olhos e orar por essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Senhor, uma carta tão preciosa que Judas deixa para nós lermos, aprendermos e aplicarmos. Estejamos, ó Deus, vigiando as nossas motivações, vigiando, Senhor, as nossas convicções. Que a cada dia possamos buscar mais da Tua Palavra, conhecer a Tua Palavra, para estarmos preparados, ó Deus, por esses que vêm tentando deturpá-la, esses que vêm tentando causar dano às nossas vidas e à igreja, colocando em dúvida o senhorio do Senhor Jesus, colocando em dúvida a salvação, a santidade, a moralidade da igreja. Senhor, nos ajuda a perseverarmos, ó Deus, a perseverarmos nesses dias difíceis. Mesmo que as circunstâncias se levantam, mesmo que as pessoas, ó Deus, coloquem em dúvida, que nós possamos perseverar na Tua palavra, no Teu poder e naquilo que o Senhor tem preparado, separado para cada um de nós. Senhor, que a Tua palavra venha se cumprir nas nossas vidas. Ó Deus, e que nós estejamos fortalecidos todos os dias, ó Pai, juntamente com a igreja, ó Pai, para que os dias maus e as tentativas do inimigo não venham a prevalecer, ó Pai. Nos fortaleça, sejamos edificados, ó Pai, na Tua palavra e na Tua presença. Que o Teu Santo Espírito em todo o tempo possa nos ajudar nos momentos de fraqueza. Que a nossa fé permaneça firme no Senhor, ó Pai, e naquilo que o Senhor já ministrou para cada um de nós, que são as Escrituras, que é a Tua vontade e o Teu querer. Pai, que nós possamos olhar para a eternidade e ver, ó Deus, que nós não somos daqui, que nós estamos apenas passando por este período, ó Deus, terreno, mas que as lutas, ó Deus, fazem parte, mas o Senhor continua conosco, e que a nossa fé seja uma fé perseverante, uma fé atuante, uma fé genuína no Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra e pelo Teu amor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, o poder, o batismo no Espírito Santo, seja com a igreja, que é chamada a perseverar na palavra, a perseverar na fé, a perseverar, que o Senhor Jesus possa olhar para a igreja e ver uma igreja perseverante em meio ao caos, em nome de Jesus.